Queridos irmãos e irmãs, nesta solenidade do Sagrado Coração de Jesus, das leituras que nós ouvimos, o que mais ressoa ao nosso coração é o amor que Deus tem por nós, o amor que devemos devotar a Deus em sinal da nossa gratidão por todo o amor que Ele nos tem, e o amor que deve existir também entre nós, por nos sabermos amados por Deus e nos sentirmos irmãos, devemos também nos amar. Hoje, nessa solenidade, a Igreja quer nos apresentar esse símbolo tão concreto do amor de Deus por nós, que é o coração de Jesus. Hoje, a Igreja nos convida a realmente cultuar o coração de Jesus. Claro, no coração está a pessoa, está representada a pessoa de Jesus, mas também diretamente o coração, enquanto símbolo do amor de Deus por nós. Enquanto o coração simboliza os sentimentos e o maior deles é o amor, nós somos convidados a pensar no amor que Deus tem por nós. Quando Jesus se manifestou, apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque, uma religiosa através da qual ele pediu esta festa especial dedicada ao seu Sagrado Coração, Jesus apareceu exatamente como ele é representado nesta imagem, mostrando o seu coração. E ele disse para Santa Margarida: eis o coração que tanto amou os homens, que não mediu esforços para testemunhar-lhes o seu amor, mas que muitas vezes recebe da parte dos homens ingratidões, indiferenças e desprezos. Jesus, por um lado, mostrou o seu coração e o amor que ele tem por nós, mas por outro também fez uma queixa de que esse amor muitas vezes não é correspondido. E Jesus, ao mostrar o coração para Santa Margarida, ele mostrou exatamente assim como está na imagem. Eu sei que à distância não dá para a gente ver os detalhes, mas eu convido a vocês a, na imaginação, ir acompanhando o que o padre for dizendo, para a gente entender por que Jesus mostrou assim o seu coração, por que assim é representado o coração de Jesus. Jesus mostrou o coração, em cima dele umas chamas, né, o fogo, dentro desse fogo uma cruz e o coração rodeado por uma coroa de espinhos e o coração aberto, portanto, chagado, ferido, e dessa chaga jorrando algumas gotas de sangue e água. E nessa imagem, Jesus resumiu todo o seu amor por nós através desses símbolos. Em realidade, todos esses símbolos falam do seu amor, por isso tudo está no coração. Porque a gente podia falar, como que a coroa de espinhos está no coração se ela estava na cabeça de Jesus? Como que a cruz está no coração se foram as mãos e os pés que foram pregados na cruz? Por que tudo se concentra no coração? Porque o que moveu Jesus a dar a vida por nós na cruz, a ser coroado de espinhos, a ter o seu lado aberto, a ser flagelado, a derramar todo o seu sangue, foi o seu amor, foi o seu coração. Por isso, no seu coração se concentram todos esses símbolos do seu amor. E se nós olharmos bem, queridos irmãos e irmãs, tirando o fogo, não é? Os outros símbolos, a cruz, a coroa de espinhos e as chagas, e a chaga, nos falam de quê? De quê? Nos falam de sofrimento, nos falam de dor. Porque, como dizia uma pessoa que entendia muito também do amor, Santa Teresa de Calcutá, o amor, para ser de verdade, precisa doer. O amor muitas vezes se prova porque ele vai até o sofrimento, ele vai até a dor. O amor, quando é egoísmo, diante do sofrimento ele para, ele recua, ele não vai enfrentar a dor, porque esse egoísmo é amor de si mesmo. Mas o amor de verdade leva a abraçar o próprio sofrimento, a abraçar a própria dor, de maneira que estes símbolos dolorosos no coração de Jesus nos lembram até onde foi o seu amor por nós. A cruz, onde ele deu por nós a sua vida. A cruz
que resume toda a nossa redenção, a cruz que se tornou símbolo da nossa religião e da nossa salvação, está cravada no coração de Jesus, mais do que sobre o Calvário. A cruz está fincada no coração de Jesus, porque ele abraçou a cruz, ele aceitou, ele amou a cruz como sinal de seu amor por nós. Por isso que a cruz está dentro das chamas, porque foi o fogo do amor que levou Jesus a subir à cruz, a aceitar a morte por nós. O coração aberto foi porque o soldado, depois que Jesus já estava morto, abriu o seu lado. Mas essa abertura tem um simbolismo muito grande. Quando Noé construiu a arca, que foi o instrumento de salvação para a humanidade no dilúvio, Noé fez uma pequena abertura na lateral da arca. Por ali, os animais entraram e as pessoas entraram para alcançar a salvação. O coração de Jesus é também chamado de arca da salvação. E por isso, o seu coração tem essa ferida, essa abertura lateral, vamos dizer assim. Por ela nós entramos, por ela nós nos salvamos. Ou seja, pelos méritos de Cristo, pelas chagas de Cristo, nós somos salvos do dilúvio do pecado, do dilúvio do mal. No seu coração, como na arca de Noé, nós encontramos refúgio, nós encontramos salvação. Também, quando Deus criou Adão, ao criar Eva, Deus abriu também o lado do primeiro Adão, e de seu lado, simbolicamente, retirando uma costela, Deus formou a primeira mulher, a primeira mãe, aquela que seria a mãe de toda a humanidade, porque dela viemos todos nós. Assim também, o novo Adão teve o seu lado aberto, e desse lado aberto, Deus forma a igreja, que é também a nossa mãe. Essa igreja tão amada por Cristo, através da qual nos vem a salvação. É essa igreja que nos dá os sacramentos, é essa igreja que nos dá a palavra de Cristo, é essa igreja que nos dá o próprio Cristo. Por isso que nós amamos a igreja, porque tudo nos vem através dela. Como não amar a igreja que nos dá Jesus? Como não amar a igreja que nos dá os sacramentos? Como não amar a igreja que Cristo deu também para nossa mãe? Então o seu lado aberto lembra também a igreja que nasce do seu coração. E desse coração caíram algumas gotas de sangue e de água. Ou, dizendo na ordem contrária agora de propósito, algumas gotas de água e de sangue. Como é que Jesus começou o seu ministério? No batismo, a água. Como é que Jesus terminou a sua vida? Na cruz, o sangue. Tudo o que ele fez foi por amor. O seu batismo, colocar-se entre os pecadores, foi por amor, a água que jorra do seu coração. Dar a sua vida por nós na cruz, foi por amor, o sangue que jorra de seu coração. A água que Jesus também no início do seu ministério transformou em vinho. O vinho que na véspera de sua paixão, ele transformou em sangue, que seria derramado pela nossa salvação. Tudo tem uma razão de ser. Não foi por acaso que o primeiro milagre foi transformar a água em vinho, o vinho que seria mudado no seu sangue. E o que nos chama muita atenção é a coroa de espinhos. Porque a gente poderia se perguntar, como assim uma coroa no coração? A coroa estava na cabeça, mas a coroa de espinhos no coração de Jesus é para lembrar que o seu amor é um amor ferido, o seu coração é um coração ferido. A coroa de espinhos representa, como o próprio Jesus disse, a falta de amor da humanidade. Nem sempre o amor de Jesus é correspondido. Nós temos que reconhecer que muitas vezes, por nós, esse amor não é reconhecido como deveria ser. Nem sempre nós temos a força, a generosidade de responder como deveríamos a esse amor do coração de Jesus. Por isso ele está ferido. Algo que dói tanto em nós é quando o amor não é correspondido, é quando nós amamos e se faz pouco caso do nosso amor. Foi essa a queixa que Jesus fez a Santa Margarida, e por isso que ele pediu a ela a devoção das primeiras sextas-feiras, a devoção da hora santa.
como um sinal de reparação. O que é reparar? Não é ficar olhando, não. Reparar é consolar, é tirar os espinhos. Eu me lembro, na minha infância, na minha paróquia havia um costume, na primeira sexta-feira havia um coração grande do coração de Jesus, e depois da missa, todo mundo ia lá tirar um espinho do coração. Depois de fazer a comunhão da primeira sexta-feira, todo mundo ia lá e tirava um espinho do coração de Jesus. Um gesto simbólico, mas tão bonito. É isso que nós queremos fazer, tirar o espinho do coração de Jesus. Como que eu faço isso? Procurando, na minha vida, no meu dia a dia, corresponder a esse amor que Jesus tem por cada um de nós. Mas, queridos irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E nós muitas vezes rezamos, não é? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E como é o coração de Jesus? Em chamas, com uma cruz, com uma coroa de espinhos e com uma chaga. Então eu diria que o nosso coração também tem que ser assim. O nosso coração, parece até estranho comparar o nosso coração com o coração de Jesus, mas nós precisamos também que em nosso coração haja essa fogueira, que em nosso coração esteja o amor de Deus, a única força, queridos irmãos e irmãs, que pode nos levar a vivermos com autenticidade aquilo que Jesus nos pede. A única força é o amor de Deus. Nenhum outro motivo vai fazer com que nós perseveremos. Pode haver outros motivos, mas não vão durar. A única coisa que dura e que permanece para sempre é o amor, e por isso nosso coração tem que estar também abrasado. Por isso Jesus falou: eu vim trazer fogo à terra, e eu desejo que esse fogo se ateie. Então que Jesus lance no nosso coração também essas chamas do amor do seu coração. No nosso coração também precisa ter essa cruz, a cruz que simboliza a nossa missão, os nossos deveres. Assim como Jesus cravou no seu coração a cruz, que nós também cravemos no nosso coração a nossa cruz, a nossa missão, os nossos deveres, aquilo que Deus pede de nós, não de vez em quando, não em dias extraordinários, mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que nós abracemos essa cruz e a vivamos cada dia. No nosso coração também, muitas vezes, tem uma coroa de espinhos. E aí é bíblico. É São Paulo que nos diz, falando dele mesmo, ele dizia que havia um espinho na sua carne. Agora não é o mesmo sentido da coroa do coração de Jesus, mas no nosso coração também muitas vezes há um espinho. O que é esse espinho? São as dificuldades que nós encontramos, são as tentações, não é? São os convites para o mal que ferem o nosso coração e tentam nos afastar do coração de Jesus. Que a chama do amor do coração de Jesus nos leve a não ceder a esses espinhos que fincam a nossa carne e o nosso coração. E finalmente, o nosso coração também é um coração chagado, é um coração ferido. Nós nos conhecemos muito bem, sabemos quantas feridas trazemos em nós. Peçamos a Jesus que a chaga do seu coração cure as feridas do nosso, que a chaga de seu coração nos dê forças para que as chagas do nosso não nos levem a desistir. Muitas vezes essas chagas sangram, muitas vezes essas chagas nos fazem chorar, sentimos muitas vezes o peso, o cansaço. E por isso Jesus hoje falou: vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados sobre os vossos fardos. Se as nossas chagas, se os espinhos pesam e ferem o nosso coração, o bondoso coração de Jesus nos convida: vinde a mim. E o que é que Jesus fala? Vinde a mim todos. Todos nós somos convidados. Na chaga do seu coração, arca de salvação, há lugar para todos nós. Que esta solenidade nos leve a confiar ainda mais no coração de Jesus, nos leve a amar mais ainda, a corresponder na nossa vida a esse coração que tanto amou os homens. Amém.